Hoje vamos falar sobre 8 coisas que você não deve fazer com as suas orquídeas. Eu acho esse tópico muito importante se você cultiva orquídeas em casa e você não tem muito conhecimento sobre elas ainda, então tem um grande risco de que talvez você possa simplesmente matá-las porque você regou da maneira errada ou você resolve replantar no substrato errado. Então, se você ama orquídeas, se você tem cultivo de algumas orquídeas, de uma ou de mais de uma dentro de casa, dentro de um apartamento, fica comigo nesse vídeo e vamos explorar quais são essas 8 coisas que a gente não deve fazer com as nossas orquídeas. A primeira coisa que eu vou falar aqui é bem óbvia, parece bem óbvia, mas principalmente no Brasil e em países tropicais ou países mediterrâneos, que é muito quente, o sol, a incidência solar é muito alta. A primeira coisa que você não deve fazer com as suas orquídeas é colocá-las, expô-las à luz direta do sol, principalmente nos horários mais quentes, de 11 às 2 da tarde. Você pode sim oferecer algumas luzes de manhã, no final do dia, mas luz direta, luz solar direta na folha das suas orquídeas pode queimar a folha das orquídeas. E aí você vai perder uma estrutura muito importante das suas plantas, que são as folhas. Então, se você não sabe muito bem se a luz é forte demais, coloque elas num lugar sombreado, aonde recebe uma luz indireta, ou talvez na frente coloque cortinas, e cortinas dessas que são clarinhas, que você vai ter uma luz filtrada vindo através das suas janelas, até você conhecer um pouco mais sobre sua planta e saber exatamente aonde você deve colocá-la. E isso é muito importante, porque queimaduras nas folhas é uma coisa extremamente comum. Se a gente coloca elas, basta eu que moro inclusive num lugar frio, no verão agora e na primavera, se eu deixar as minhas plantas expostas à luz solar direta, as folhas delas vão ser queimadas. Então a primeira coisa é não exponha elas à luz solar direta para evitar queimaduras. A segunda coisa que a gente faz errado, principalmente se a gente nunca cultivou orquídea, que é muito importante, é a rega. Nunca regue as suas orquídeas de cima. Porque se a gente regá-las de cima, as nossas orquídeas monopodiais, que são as orquídeas borboletas, vandas, enfim, elas podem ter um acúmulo de água ali no meiozinho delas, que é no acesso central. E aí, o que vai acontecer com essas orquídeas? Elas vão podem vir a desenvolver infecções no centro delas, no miolinho delas. Infecções no que a gente chama da coroa, que é a parte de cima, ou então nesse acesso aqui, são as principais causas de morte das nossas orquídeas monopodiais. Mas, quando a gente fala das outras, que são simpodiais, que são os oncídios, aquelas amarelinhas, ou até mesmo as catleias, se a gente tende a molhar elas de cima, a gente pode também molhar os novos brotinhos que estão nascendo. E a água ali em cima desses brotinhos também pode ser fatal, porque eles podem simplesmente desenvolver uma doença bacteriana, né? Uma bactéria que vai se multiplicar ali, e eles vão apodrecer e vão morrer. Então, não molhem suas orquídeas de cima. Vocês podem simplesmente encher o potinho externo da sua orquídea de água e colocá-las dentro e deixar elas ali por 15 minutos de molho. Ou então, com muito cuidado, molhar só em volta do substrato. Mas quando você está aprendendo, a melhor maneira de regar é encher o pote. Então, essa é a segunda coisa. Não molhe suas orquídeas de cima. Falando em rega, a terceira coisa que a gente vai explorar aqui hoje é a rega com gelo. Aqui, eu não sei no Brasil, mas tem uma marca dessas orquídeas que correm pelo mundo, que é apenas coloque gelo, e fala para você colocar pedras de gelo, e assim você pode regar a sua planta. Não faça isso, porque o que acontece com a maioria das orquídeas que a gente tem em casa e que a gente encontra em supermercados e hortos, elas são de países tropicais. Então elas estão acostumadas com a chuva da floresta, que às vezes pode ser geladinha, mas ela nunca é gelada. Tipo gelo, 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 que é uma temperatura extrema. Então essas plantas não estão acostumadas com essa temperatura. Então não molhe as suas orquídeas com gelo. Molhe elas com água, com uma temperatura que você está acostumado, com uma temperatura que você conseguiria beber, por exemplo. Essa temperatura, que é a temperatura média, é ideal para você regar as suas plantas. A quarta coisa que a gente vai falar aqui que você não deve fazer com as suas orquídeas, só para falar, eu tô com meu celular na mão, porque ele tá usando aqui, eu tô usando ele como áudio e inspiração, porque eu tô sem microfone hoje. Enfim, a quarta coisa que a gente vai falar aqui, muito importante, é
Não corte as raízes aéreas das suas orquídeas. Você vai ver que as orquídeas que a gente tem em casa, eu vou mostrar para vocês. Às vezes elas começam a sair umas raízes branquinhas para fora do pote. Por que que essas raízes saem para fora do pote? Porque essas são plantas que são epífitas, elas geralmente crescem em troncos de árvores ou pedras. Então elas têm essas raízes que são adaptadas para crescer no ar. É muito normal essas orquídeas produzirem essas raízes. E essas raízes são super importantes para sua planta. Ela ajuda a sua planta a se manter hidratada e a crescer bem saudável. Então, nunca corte, falar isso é estranho, vou pegar e vou cortar. Muita gente acha que é estranho, que não é normal, mas é normal. Então, nunca corte as raízes que saem para fora do pote da sua planta, porque elas são fundamentais para o crescimento da sua orquídea. E falando sobre o corte de raízes, o meu próximo tópico, que é o número 5, também é sobre não corte nenhuma estrutura vital da sua planta. Quais são as estruturas vitais das suas orquídeas? A gente tem raízes, folhas, mas quando a gente fala de orquídeas monopodiais, que nem essa aqui, que tem vários brotinhos, né? Que são vários surabulbos ou são várias estruturas diferentes, quando uma estrutura termina de florir, você não deve cortar essa estrutura, porque essa estrutura vai continuar dando energia para a tua planta. Ela é como se fosse uma bombinha de energia. E dentro dessas estruturas, a planta guarda energia para poder alimentar as novas estruturas, os novos brotos, as novas partes que estão crescendo. Então, quando a planta terminar de florir, não corta as estruturas antigas. Agora, o número 6 é para você não oferecer temperatura extrema para suas orquídeas. A primeira coisa que você deveria fazer com as suas plantas, quando você ganha uma orquídea nova, é pesquisar um pouco sobre essa orquídea para saber que tipo de temperatura que ela gosta. A maior parte das orquídeas que a gente encontra em supermercados e hortos, elas são orquídeas que, em geral, elas gostam de uma temperatura assim intermediária, que a gente consegue viver bem na nossa casa. Então, se você mora num lugar que faz mais frio, numa serra, ou num país que neva, enfim, parece óbvio, mas assim, não coloca a sua orquídea do lado de fora se você não sabe se essa orquídea é adaptada para a temperatura extrema de muito frio. A mesma coisa se a gente mora num lugar muito quente, muito seco. De preferência, mantenha a sua orquídea numa sombra, onde você tenha bastante vento, e aí você possa regá-la com mais frequência se é um lugar muito quente. Não ofereça temperatura extrema se você não sabe, por exemplo, se aquela orquídea é de um lugar muito quente ou se aquela orquídea é de um lugar muito frio. O que eu aconselho vocês a fazerem é sempre pesquisar um pouquinho. Existem sim orquídeas que são de lugares muito úmidos e muito frios. Em geral, essas orquídeas não são as que a gente encontra na maior parte dos lugares. Com raríssimas exceções, que é o caso do Dendrobium nobile, que é aquele olho de boneca, que precisa que a temperatura realmente caia para poder florir, que ele a gente encontra em tudo quanto é lugar. Muitos lugares no Brasil as pessoas têm ele nas árvores, mas tirando o olho de boneca, a maior parte das orquídeas que a gente encontra, elas são orquídeas que gostam de uma temperatura intermediária. Sétima coisa que você não deve fazer com as suas orquídeas é borrifar as flores. A gente acha que planta, em geral, realmente planta gosta de umidade, isso é verdade. Só que se a gente começa a borrifar a flor da nossa orquídea, se a gente mora dentro de uma casa, de um apartamento, a gente não tem muita circulação de ar. O que vai acontecer? A gente pode ter fungo nessa flor, e essa flor vai se encher de fungo muito rápido, e ela vai ficar estranha e vai acabar indo embora mais cedo. Então, assim, borrifar a flor, se a gente cultiva orquídea dentro de casa, não é uma boa ideia. Se você tá com ela do lado de fora, claro, a gente tem chuva, a gente tem circulação de ar o tempo todo. É muito diferente de quando a gente cultiva orquídeas dentro de casa. Então, se você cultiva dentro de casa e você quer continuar tendo flores bonitas e que vão durar por mais tempo, não borrife suas flores. E o oitavo e última coisa que você não deve fazer com as suas orquídeas, plantá-las no solo. Pegar e colocar terra na sua orquídea e colocá-la no vaso, sem saber se essa orquídea é realmente uma orquídea de terra.
A maior parte das orquídeas que a gente vê, essas orquídeas borboletas, os olhos de boneca, aquela amarelinha que é o oncídio e tantas outras, elas são orquídeas que crescem no tronco das árvores. As raízes são adaptadas para o ar. Então a gente tem que colocar o material dentro do potinho que forneça muito ar para essas raízes. O solo, ele é compacto, então ele vai sufocar a raiz das suas orquídeas. Então não plante sua orquídea no solo sem saber se essa é uma orquídea de fato de solo. A maioria dessas orquídeas que eu estou falando aqui que a gente encontra em supermercados, geralmente não são orquídeas de jardim. Eu sei que no Brasil tem sim orquídeas de jardim. A gente tem a orquídea bambu, que muita gente já viu e tem nas suas casas. A gente tem o Cymbidium, eu não sei o nome popular do Cymbidium, mas eu vou botar foto, que também é uma orquídea de jardim. E esses dois, e às vezes Lygopetulums também vão bem com solo. Mas tirando eles, assim, das orquídeas mais comuns que me vem à cabeça agora, a maior parte dessas orquídeas que a gente vê em mercados e hortos, elas não são orquídeas de solo. Então, não plante sua orquídea no solo se você não tem certeza que ela é uma orquídea terrestre. A maioria delas não vai ser, e elas precisam que você plante geralmente elas na madeirinha, que é o bark, que é a raiz da árvore, ou você colocar o sphagnum, que é o musgo, que junto com a madeirinha, que vai dar ar e umidade. Você também tem materiais feitos de coco, que muitas vezes oferecem ar dentro. Tem muitas opções, existem vários materiais diferentes. Tem gente que usa carvão, tem material inorgânico. Eu uso material orgânico, eu planto com a madeirinha, que é o bark e o sphagnum, mas é uma opção minha, uma escolha minha. E eu posso mostrar para vocês, eu tenho outros vídeos aqui que eu explico como eu replanto essas orquídeas, mas só para vocês saberem, vocês têm que pesquisar qual é o material que é mais acessível, que é o melhor, e um material que é para plantas epífitas, material para plantas que crescem no ar. Não use solo com as suas orquídeas. E essa, para concluir, era a 8ª coisa que eu tinha para falar aqui hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse compilado de 8 coisas para não fazer com as suas orquídeas. E se vocês sabem outras coisas que vocês não devem fazer com as orquídeas também, escrevam aqui nos comentários aqui embaixo. É ótimo para outras pessoas receberem as suas dicas e aprenderem com vocês. E se tem alguma coisa específica que vocês gostariam que eu gravasse aqui nesse canal, só me escrever aqui embaixo também, eu vou responder e eu ficaria super feliz em gravar um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, e até a próxima. Tchau, tchau!